Eu me proponho a conversar com vocês por 2 blocos. Nós vamos falar durante 50 e poucos minutos, vamos tomar um café, vamos voltar, vamos falar mais 50 e poucos minutos, está resolvido o problema. Sobre o lado amargo dos edulcorantes, dos adoçantes artificiais. É impressionante, porque se você conversar com um médico clássico, um endocrinologista, ele vai passar para o paciente diabético que ele tem que fazer uso de adoçante artificial, que ele não pode comer açúcar. E na hora que você vê o material aqui que está publicado, que não é pouco, você vai dizer assim, mas como é que isso é possível? Como é que um médico pode recomendar isso? Bom, isso aí a gente tem que perguntar para eles, né? Mas vamos lá. Quanto mais conhecimento médico você adquire, mais preparado estará para fazer as escolhas certas para a sua saúde, a da sua família e a dos seus pacientes. E é para isso que vocês estão aqui. Sua mãe sempre lhe disse, nunca aceite guloseimas de estranhos. Não aceite doce de estranhos. Isso aí tem uma verdade por trás disso aí, muito mais profunda do que simplesmente essas palavras expressam. E nós vamos ver no decorrer dessa apresentação. Os macronutrientes são 3, né? As proteínas, que são estruturais, os carboidratos e as gorduras, que são energéticas. Tem célula no corpo que gosta de carboidrato. Por exemplo, célula nervosa, o neurônio. Ele adora carboidrato. Tem célula no corpo que gosta de gordura. Por exemplo, a célula cardíaca. 70%, 80% da energia do coração é extrair de gordura. O coração não gosta de trabalhar com carboidrato. O cérebro gosta de trabalhar com carboidrato. Então, dependendo do órgão, existe uma preferência. Tá? Então, nós vamos, antes de entrarmos na parte dos adoçantes, nós vamos fazer uma revisão rápida sobre os carboidratos. Carboidrato, a própria palavra diz, é hidrato de carbono. Carboidrato, hidrato de carbono. Carboidrato, hidrato de carbono, que é a mesma coisa, também chamado de glicídios, também chamado de açúcares. Então, você pode chamar de carboidrato, você pode chamar de hidrato de carbono, você pode chamar de glicídio, você pode chamar de açúcar, você está se referindo à mesma coisa, cuja fórmula genérica é essa que está aqui. É CH2O. CH2O. Como é que nós classificamos os carboidratos? Nós dividimos os carboidratos em simples e complexos. Os carboidratos simples, eles podem ser de uma unidade só, nós chamamos eles de monossacarídeos, ou eles podem ser de 2 unidades, nós chamamos eles de disacarídeos. Esses são os simples. Depois nós vamos entrar no estudo dos complexos. Então, está aqui, ó, CnH2ON. O N pode variar de 3 a 7. Triose, tetraose, pentose, hexose, heptose. Dependendo do número de carbonos que aquele carboidrato tem. Tá? A principal deles são as hexoses, que nós vamos ver. 2 pentoses que se destacam. 2 pentoses. A ribose, que forma o RNA, e a desoxirribose, que forma o DNA. Ácido desoxirribonucleico. Né? Então, o D é do desoxi, o R aqui é da ribose. Então, isso é uma pentose muito importante. É também um adoçante, se você quiser sofisticar na sua casa, pagar um pouco mais, que não é grande coisa também, e usar o melhor açúcar, o melhor adoçante que possa existir, que eu conheço, chama-se derribose. E tem pessoas que escolhem isso. Adoçar com derribose, fazer doce, fazer bolo com derribose, porque não tem nenhum efeito colateral, não tem nenhum prejuízo para o corpo, e pelo contrário, você está alimentando a formação de RNA e DNA. Então essa é uma saída espetacular, com todas as vantagens, se você quiser passar a adoçar tudo com ribose, que não é tão barato quanto o açúcar. Então, eu tenho aqui a ribose, que eu tenho aqui a desoxirribose. A diferença é muito pequena. Aqui é uma hidroxila, aqui é um hidrogênio, e eles estão aqui. São pentoses. O que são pentoses? Tem 5 carbonos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essas são as pentoses, são as riboses mais famosas, são as pentoses mais famosas.
as riboses. Está aqui, ó. O RNA, o ARN, que é a ribose, e o DNA, o ADN, que é a desoxirribose. Muito bem. Então, agora eu vou conversar com você sobre as exoses. Pentose tem 5 carbonos, hexose tem 6 carbonos. Quando tem 6 carbonos, automaticamente tem 6 moléculas de água. Então, por isso que é 6 lá e 6 aqui. Se for 7 lá, é 7 aqui. Se for, assim vai. As 3 exoses básicas, principais fontes de energia para os seres humanos são a glicose, a frutose e a galactose. Então, você vê que todas são exoses. Todas têm a mesma fórmula, C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6. Eles só têm diferença isômera, são isômeros diferentes, mas com a mesma fórmula, com implicações totalmente diferentes. O efeito da glicose no corpo é um, da frutose é outro, da galactose é outro. A glicose, ela pode se juntar a ela mesma, fazer uma coisa chamada glicose, que tem um nome, chama maltose. Ela pode se juntar com a frutose, fazer uma coisa chamada glicose-frutose, que tem um nome, chama sacarose, ou açúcar de mesa. E a glicose pode se juntar com a galactose. Quando a glicose se junta com a galactose, ela forma a lactose. A lactose é a fusão da glicose com a galactose. Então, olha só, a glicose se junta com a própria glicose, a glicose pode se juntar com a frutose, a glicose pode se juntar com a galactose. O que não existe na natureza, e você já começa a fazer diferencial a partir daqui, é a frutose se juntando com a galactose. Mas você vai ver lá na frente que tem uma adoçante artificial, que eu não recomendo, que é justamente uma coisa que não existe na natureza, que é a fusão da frutose com a galactose. Nós vamos ver lá na frente. O adoçante, que é tão famoso, que é o que mais vendido nos Estados Unidos hoje, é uma conexão da frutose com a galactose. Mas nós vamos lá na frente ver como é que funciona isso. Então, eu tenho aqui a glicose, que é uma aldose. O que é uma aldose aqui? Ela é uma aldose. Tá? Hidroxi, aqui, ó. CH. Eu tenho a frutose, que é uma cetose. Aqui, uma cetose. Aqui, ó. Ela termina numa cetose. E eu tenho a galactose, que também é aldose. Então, eu tenho 2 aldoses, tá? E tenho uma cetose. Tá? Então, você lembra, quando eu já dei aula disso, eu já expliquei para você, ó, frutose não é glicose. Frutose é um veneno fabricado pela natureza, que não tem nenhuma célula do corpo que queira, nem o cérebro quer, e ela vai para o fígado para ser metabolizada com a formação de ácido úrico e uma série de consequências outras, e ela é metabolizada como se fosse uma gordura. Então, quando decidiram que a gente tinha que comer menos gordura, e passaram a comer mais açúcar, e como açúcar tem frutose, na realidade nós continuamos comendo gordura, só que de uma forma diferente. Nós passamos a comer frutose, frutose é metabolizada como gordura, então não mudou nada, o perfil é o mesmo. As consequências são muito piores, por sinal. Porque a gordura em si, primeiro, o colesterol não é gordura, o colesterol é um álcool. Tudo que termina em ol é álcool, colesterol é álcool. Xilitol é álcool. Então, é um álcool, primeiro. Segundo, o colesterol não é fabricado de gordura. O colesterol é formado de carboidratos. Então, uma série de erros que tem aí na medicina, mas isso é outra conversa. Qual a diferença estrutural da glicose para a frutose? Bom, a glicose é uma hexose, a frutose é uma hexose. Os dois têm 6 carbonos. A glicose é uma aldose, a frutose é uma cetose. Então, a diferença seria aldose para cetose. Isso faz toda a diferença no mundo. A glicose é um polihidroxialdeído, porque possui muitos radicais de hidroxila e um radical aldeído no final, lá na extremidade, que você viu. Então, é uma aldose. Enquanto que a frutose também é um C6H12O6, é um polihidroxicetona, porque possui muitos radicais de hidroxila e um radical cetona. Então, glicose é uma aldose, frutose é uma cetose.
E isso vai fazer toda a diferença. Por enquanto, eu conversei com você de radicais de carboidratos, hidratos de carbono, açúcares, glicídios, simples, monossacarídeos. Quando eu junto os monossacarídeos, eu começo a fazer os disacarídeos. Então, eu, por exemplo, se eu pegar a glicose, ou também tem o nome de dextrose, é outro modo de você ver na literatura. Tem livros mais antigos que chamam a glicose de dextrose. É a mesma coisa. Quando eu janto uma glicose com uma glicose, eu faço uma coisa chamada maltose. Se eu quebrar a maltose, eu quebro a maltose em glicose mais glicose. Se eu somar uma glicose com a outra, eu faço uma maltose. Se eu continuar crescendo o polímero, eu vou formar uma coisa chamada amido. Amido é o modo vegetal de armazenar glicose. O modo animal de armazenar glicose chama-se glicogênio. Se eu estou num animal, isso aqui vai juntando, forma glicogênio. Se eu estou num vegetal, isso vai juntando e forma um amido. Então, geralmente, quando eu falo de maltose, eu estou me referindo à alimentação, de grãos, etc. e tal. A conversa que vem por trás é amido. Quando eu junto a glicose com a frutose, eu faço a sacarose, que é o açúcar de mesa, o famoso açúcar de mesa. E quando eu junto a glicose com a galactose, aqui o açúcar de mesa. Quando eu junto a glicose com a galactose, eu faço a lactose. O que é a lactose? A lactose é um carboidrato simples, disacarídeo, formado pela combinação de uma glicose com uma galactose, que é quebrado por uma enzima chamada lactase. Então, o açúcar do leite se chama lactose. É a combinação da glicose com a galactose. Para o açúcar do leite ser digerido, ele precisa ser quebrado em glicose e galactose. Quem faz isso é a lactase. E a lactase para de ser fabricado por volta dos 4, 5 anos de idade. Então, por 4, 5 anos de idade, a criança começa a parar de fabricar lactase. A maioria, grande maioria dos adultos não fabrica lactase. Ou fabrica muito pouco. Então, a maioria tem intolerância à lactose. Não é alergia à lactose, não é sensibilidade à lactose, é intolerância. Como você sabe, intolerância é diferente. Isso já foi até pergunta de prova. Intolerância é um fenômeno enzimático, enquanto que a alergia é um fenômeno imunológico. Muito bem. Então, a sacarose mais água, se eu hidrolisar a sacarose com a sua enzima específica, eu transformo ela em glicose e frutose, 50-50, 50%. Se eu transformar a maltose, com a sua enzima específica, eu transformo em glicose e glicose, 50%. E se eu pegar a lactose, quebrar com a lactase, eu quebro glicose mais galactose, 50%. Muito bem, então está aqui a sacarose, a lactose e a maltose. São os 3 disacarídeos que eu estou apresentando para você nesse momento. A sacarose é a glicose mais a frutose, a lactose é a glicose mais a galactose, a maltose é a glicose mais a glicose. De onde é que eu tiro isso? A sacarose eu posso tirar da cana de açúcar ou da beterraba. É mais complicado tirar da beterraba do que da cana de açúcar. Mas as duas são fontes de sacarose. Dependendo do país, dependendo da região, usa-se beterraba e dependendo do país, dependendo da região, usa-se a cana de açúcar. De onde que eu tiro a lactose? A lactose vem do leite. E de onde que eu tiro a maltose? Eu tiro dos cereais, porque ela está armazenada na forma de amido. Eu ingiro o amido, que ele é quebrado enzimaticamente em maltose, essa maltose é quebrada enzimaticamente em glicose mais glicose. Então, esse é o quadro disacarídico. A produção de lactase diminui com a idade. Geralmente começa a diminuir aos 5 anos de idade, atinge um ponto crítico aos 9, e daí para frente vai diminuindo cada vez mais. Ou seja, quanto mais velho o indivíduo for, maior a sua intolerância ao leite. Isso é escrito no mundo inteiro. Tá bom? Então eu tenho aqui, ó,
a sucrose em inglês, que é sacarose em português, que é uma hexose mais outra hexose. É uma glicose, que é uma aldose, e uma frutose, que é uma cetose. Quando eu junto 50% de glicose mais 50% de frutose, eu faço a sucrose, em inglês, sacarose, em português. Então está aí a glicose, está aí a frutose, que também recebe o nome de levulose. Então você vai ver literatura onde o livro se refere à levulose. Você vai falar assim, mas que açúcar é esse? É nada mais, nada menos do que a frutose. Assim como a glicose tem o nome de dextrose, a frutose tem o nome de levulose. Uma é dextrose, a outra é levulose. Ficou fácil de guardar. Muito bem. Então, mais uma vez, aqui eu tenho uma aldose, aqui eu tenho uma cetose, eu junto as duas e faço uma coisa chamada sacarose. Essa sacarose pode se apresentar de inúmeras formas. Eu estou apresentando 3 aqui. Eu podia apresentar 6, tá? Eu podia pôr outros tipos, mas aqui são os 3 principais. É o açúcar mascavo, que conserva os nutrientes. Aqui tem os minerais, aqui tem tudo. Isso aqui é alimento. Isso aqui não, isso aqui é enganação. Isso aqui é caloria vazia, não tem nada. Isso é caloria vazia. Isso aqui não, isso aqui tem minerais, isso aqui está cheio de nutrientes, rico em nutrientes. Então tem o açúcar mascavo. Se eu continuar refinando isso, eu vou passar para o demerara. O demerara é um açúcar que está entre o mascavo e o cristal. Ele é melhor que o cristal, ele é pior do que o mascavo. Aí eu tenho o cristal, se eu continuar, eu vou ter o refinado, mais para frente ainda, e se eu continuar, eu ainda vou ter um outro chamado açúcar de panificação, que é mais fino ainda, que é quase um pó, quase um pozinho que você sopra, parecendo um talco. Então, à medida que você vai fazendo isso, você vai empobrecendo esse açúcar. Muito bem. Favor classificar o açúcar de mesa. Qual o nome? Qual a fórmula química? É simples ou é complexo? É mono ou é disacarídeo? E a pós-hidrólise, o que causa? O nome é sacarose. A fórmula química é C12H12O11. Como? Ué, eu junto um C6H6O6 com o outro, na hora que faz a ligação, perde lá um oxigênio para ligar, por isso que eu tenho H12, C12H12O11. É simples, porque os mono e os disacarídeos são simples. É disacarídeo e a pós-hidrólise da glicose mais frutose. Então esse é o nosso açúcar de mesa, a nossa famosa sacarose. Então agora que você já viu isso aqui, fica fácil. Ó. Eu tenho o monossacarídeo, que é uma unidade só. Eu tenho o disacarídeo, que é 2 unidades. O monossacarídeo, eu tenho a glicose, a frutose, a galactose. O disacarídeo, eu tenho a lactose, a sucrose, também chamada de sacarose em português. Eu tenho a maltose. A lactose é a glicose mais a galactose, a sacarose é a glicose mais a frutose, a maltose é a glicose mais a glicose. Você tem que entender isso aqui, entender essa dinâmica para a gente continuar a conversa. Isso aqui é o mínimo, é o básico que nós temos que entender para continuar a conversa. Então eu tenho aqui, quais são os carboidratos simples? A glicose, a frutose, a galactose, a maltose, a sacarose e a lactose. Pronto. Todos os simples, importantes, estão aqui. Tá? Glicose, frutose, galactose, maltose, sacarose e lactose. Maltose, glicose mais glicose. Sacarose, glicose mais frutose. Lactose, glicose mais galactose. Está tudo aí. Esses são os simples. Bom, agora eu convido você a passar para os complexos. Nós já estudamos os simples, todo mundo dominou. Nós agora vamos passar para o complexo. Vamos continuar com a mesma fórmula. CH2ON. Ou seja, C6 é H12O6. Aí eu vou dividi-los em aqueles que têm 1 e 2, que eu acabei de mostrar, que são os simples. E vou dividir naqueles que têm de 3 a 10 e aqueles que têm mais de 10. Os que têm de 3 a 10, nós vamos chamar de oligosacarídeos. Eles são complexos, oligo. E se ele tiver mais de 10, eles vão ser complexos polissacarídeos. O que difere um oligosacarídico de um polissacarídico
é que o oligosacarídeo tem no máximo 10 carbonos, máximo 10, mínimo 3, porque se ele tiver menos de 3, ele passa a ser simples, ele não está nessa categoria aqui, e ele pode ter mais de 10, ele pode ter centenas, como é o caso da celulose, por exemplo, que é uma cadeia enorme, entendeu? Mais de 200. Então isso aí não me interessa. Daí para frente vai para o infinito. Então tem os oligosacarídeos e tem os polissacarídeos. Então deixa eu apresentar para você o açúcar chamado rafinose. O rafinose é um que junta os 3 monossacarídeos. Você junta a glicose com a frutose e com a galactose. Você forma um chamado rafinose. Você encontra, por exemplo, no eucalipto. O açúcar do eucalipto é a rafinose. Tá? A celulose, o que é a celulose? É uma glicose, mais outra glicose, mais outra glicose, mais outra glicose. E assim vai, forma-se uma cadeia enorme, que é chamada de celulose. E a rafinose, então, é a glicose, é a frutose, é a galactose. Então, elas se juntam, você encontra isso no algodoeiro e no eucalipto. É o açúcar cristalino e incolor encontrado no algodoeiro e no eucalipto, que é a rafinose, que tem uma série de propriedades químicas que nós não vamos discutir aqui hoje, porque não faz parte da nossa conversa. Então, ele é complexo, ele é oligosacarídeo. A rafinose é complexa, porque ele tem mais de 2 unidades, tem 3 unidades, por coincidência, as 3 estão todas aqui. E aí eu vou para os complexos. Os complexos eu tenho os oligosacarídeos, que vão de 3 a 10. E eu tenho os polissacarídeos, que é mais de 10. Eu tenho a rafinose, a estaquiose, a verbacose, e elas, por exemplo, se dividem. Agora, os polissacarídeos têm mais de 10. Se for no vegetal, nós chamamos de amido. Se for no animal, nós chamamos de glicogênio. E eles são constituídos de glicose. E nós temos as chamadas fibras dietéticas, que são polissacarídeos, ou pode ser homogêneo ou heterogêneo. O que é homogêneo e o que é heterogêneo? Por exemplo, a celulose é homogênea, porque ela é glicose, 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 glicose. Todas são iguais, então ela é homogênea. Já as fibras, elas são heterogêneas. Elas vão misturando os monossacarídeos. Aí vai dizer qual tipo de fibra que é, se é essa, se é aquela, se é solúvel, se é insolúvel, vai depender das unidades que estão compondo ali. Glicogênio, amido, celulose e fibra são carboidratos complexos polissacarídeos. Alguns homogêneos, outros heterogêneos, e aqui está toda a classificação de carboidratos. Então, até agora você entendeu tudo direitinho, sem nenhum mistério. Então eu tenho a rafinose, vamos pegar os complexos agora. Eu tenho a rafinose, que é 3, glicose, galactose, frutose. Eu tenho a estaquinose, que é 4. Eu tenho a verbacose, que é 5. Eu tenho a fibra, o glicogênio, o amido, celulose, que são polissacarídeos, homo e hetero. Homogêneo e heterogêneo. Então, quando eles são tudo iguais, aqui o glicogênio, no animal, é glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose. Ele é homo. Aqui vem uma fibra, ela é hetero. E assim vai. Bom, todo mundo sabe que nós hoje pesamos, em média, 11 quilos a mais do que nós pesávamos há 25 anos atrás. Se você pegar um americano hoje, com 1,80 m, 26 anos, e pegar um americano com 1,80 m, 26 anos, há 25 anos atrás, o de hoje pesa 11 quilos a mais. Ou seja, a população americana especificamente ganhou, em média, 11 quilos por pessoa nos últimos 25 anos. E a razão está aqui. É a glicose, é o açúcar, não é especificamente a glicose. É muito mais a frutose do que a glicose, mas é o açúcar. Por quê? Porque foi descoberto lá atrás, erradamente, de que a gente tinha que comer menos gordura, o que é mentira, mas tudo bem, é assim que eles acreditam. E aí passamos a comer mais, parar de comer gordura. Quando você tira a gordura da comida, a comida fica sem gosto,
o macete é acrescentar açúcar, então eles substituíram a gordura pelo açúcar. O açúcar entrou, engordou. O açúcar entrou, aumentou o colesterol. Não adiantou nada. Continuou o colesterol alto, continua aí a pessoa. Nós entramos numa epidemia de gordura. Tá? Você vai chegar o dia que o pessoal vai recomendar que você vai voltar a comer gordura. Você ainda vai assistir isso um dia na televisão. Eu já mostrei para vocês isso, que até o Davi pegou síndrome metabólica, né? Até o Davi engordou. E as pessoas não entendem, porque elas pensam o seguinte: eu estou seguindo o critério, eu estou seguindo a orientação, eu tenho, entre aspas, o que não tem, mas ele pensa que tem, uma alimentação saudável. A minha nutricionista fala que eu tenho que tomar suco de laranja, eu tomo, suco de laranja engorda, dá pressão arterial, aumenta ácido úrico, vocês já viram tudo isso. Mas a pessoa pensa na cabeça que suco de laranja fresco, sem açúcar, que é bom, que é saudável, que não é. É altamente prejudicial. Muito bem. Nós temos hoje 75 milhões de doenças cardiovasculares nos Estados Unidos. Nós temos 45 milhões de pessoas pré-diabéticas nos Estados Unidos. E nós temos 20 milhões de americanos diabéticos. E isso aqui é só o começo. Se você vê a perspectiva para os próximos 20 e 30 anos, é assustador. Como é que a coisa vai piorar, a quantidade de diabético, a quantidade de pré-diabético e as doenças cardiovasculares, que as pessoas estão vivendo mais tempo doente, tendo os mesmos problemas, mas agora morrendo menos, porque elas agora vivem mais, acabam morrendo de câncer, porque os cardiologistas seguram para elas não morrerem de doença cardiovascular, elas vão adquirindo outras doenças, mas a incidência continua a mesma. E nós achamos que o corpo humano é como se fosse um laboratório, como se fosse um laboratório, e não um organismo. A gente acha o seguinte, que tem a ver com caloria. Em muitos lugares você ainda vai ver as pessoas querendo emagrecer as outras, dizendo que você tem que baixar a caloria. E a pessoa obesa fala, mas eu não como tanto. A minha vizinha come 3 vezes mais do que eu e é magra. E eu não como tanto, e engordo. E aí não, você tem que... O negócio é o seguinte, é o princípio da conservação de energia. Ou você gasta ou você armazena. Essa primeira lei da termodinâmica de Newton, ela funciona para a física. Para seres sem vida, não é organismo. Organismo é outra história. Organismo, essa primeira lei não funciona. E até hoje não caiu a ficha para a maioria dos médicos, não tem nada a ver com caloria. Nós aprendemos errado, executamos errado, e você vê a quantidade de dietas que tem aí, todo mundo querendo emagrecer e não consegue, porque a dieta está errada, não tem jeito. O New England Journal of Medicine, em 2005, publicou um trabalho dizendo que, devido a essa epidemia de obesidade, a geração atual é a primeira na história da humanidade prevista para ter uma expectativa de vida mais curta do que a geração anterior. Pela primeira vez no mundo, desde que o mundo é mundo, essa geração nascendo agora vai viver menos que os pais, porque as crianças já estão nascendo doentes, elas já estão nascendo obesas. Existe uma crise de obesidade de crianças com 6 meses de idade. Olha o absurdo que está chegando. Você vai me dizer agora que elas diminuíram a atividade física? Criança de 6 meses de idade, elas não fazem nada. Elas comem, faz xixi, faz cocô e dorme. Não faz mais nada do que isso. Então não tem esse negócio de diminuir a atividade física, é porque elas estão sendo alimentadas erradas. As fórmulas infantis estão todas erradas. Vocês já viram eu falar sobre isso aqui anteriormente. Para você ter uma ideia, se você compara 1700 com 1800, com 1900, com 2000, e você estuda a história da ingestão de açúcar, que era considerado, lá no começo, o ouro branco, pouca gente ingeria açúcar, porque era caro. Antes da escravidão, extrair açúcar não era brincadeira, não. Era uma coisa muito cara, porque é difícil extração. Se comia a média de 2 quilos por pessoa por ano. Por volta de 1800, se comia 9 quilos por pessoa por ano. 1900, comia 45 quilos por pessoa por ano. 2000, está comendo 80 quilos por pessoa por ano. Você vê que o aumento é absurdo da quantidade de ingestão de açúcar. Com consequências gravíssimas, porque não só a glicose prejudica,
Mas a frutose prejudica muito mais. A doença que mais cresce no mundo hoje é esteatose hepática não alcoólica. Esteatose hepática não alcoólica causada por ingestão de frutose. Frutose é uma coisa que ninguém quer, nenhuma célula do corpo quer frutose. Por isso que você não fica bêbado com frutose. Álcool, pelo menos, o cérebro quer. Frutose nem o cérebro quer. Vai tudo para o fígado. Uma coisa que não vai para lugar nenhum, só vai para o fígado, tem um nome. Chama-se veneno. Vai para ser eliminado. E ainda tem gente que convence, tem nutricionista que convence que o seguinte, não, frutose é um açúcar natural. É feito pela natureza, tem que ser bom. Veneno de cobra é feito pela natureza também. Cogumelo venenoso, que você viu ontem, é feito pela natureza. Tá? Qual é o mecanismo que explica a correlação entre câncer e maior consumo de açúcar? É muito simples. Um dos mecanismos que causa câncer são radicais livres. Os radicais livres são eliminados do nosso corpo pelas enzimas superóxidos mutases, glutationa peroxidase e catalase, que vai destruir fazer isso metabólitos. Muito bem. Para que as enzimas funcionem, nós precisamos de minerais, principalmente cobre, zinco, manganês e selênio, principalmente. E cálcio e magnésio, algumas delas. Mas principalmente o cálcio, o zinco, o manganês e o selênio. E quando você ingere açúcar, o açúcar tem uma das propriedades do açúcar é eliminar esses minerais. Então, quem faz muita ingestão de açúcar tem deficiência de cobre, de zinco, de manganês, de selênio, etc. E com isso, essas enzimas não funcionam. Porque tem enzima aqui que é manganês dependente, tem enzima que é cobre dependente, tem enzima que é cobre e zinco dependente. Então, elas não funcionam mais. Como elas não têm esses cofatores, que são chamados, ela não tem esses cofatores, elas não funcionam, os radicais livres acumulam e causam câncer. Então, aqui está a explicação como é que o aumento de ingestão de açúcar vai causar câncer, pelo mecanismo dos radicais livres. Porque essas enzimas, superóxidos mutases, glutationa peroxidase e catalase param de funcionar. Que são enzimas criadas pelo organismo para poder eliminar os radicais livres. Os radicais livres não prejudicam, até que eles estão em excesso. Quando os radicais livres passam a estar num excesso, recebe o nome de estresse oxidativo. Então, como eles não podem funcionar porque faltam os cofatores que foram eliminados pelo açúcar, eles acumulam e isso desencadeia, faz mutações no DNA e desencadeia o processo de câncer. Então, aqui está para você a explicação como é que o açúcar causa câncer. Tá? Entre 1800 e 2004, a produção de açúcar no mundo aumentou 469 vezes. 469 vezes aumento na produção do açúcar entre 1800 e 2004. Os dados estatísticos. Existe um outro problema seríssimo que ninguém dá bola, que você nem sabe que está ingerindo, porque cada vez que você coloca qualquer tipo de molho no seu alimento, você tem monossódio glutamato e monossódio, glutamato de sódio, que é uma exercitotoxina gravíssima, causador, inclusive, de Alzheimer, mas você nem se dá conta disso, porque você põe o ketchup lá, você não sabe que o ketchup tem isso, você coloca o molho em cima. Não, eu como salada. Eu sei, mas você está comendo salada com molho. Aquele molho lá é um molho que tem essa substância. E essa substância aumenta o sabor dos alimentos. Por que você vai num fast food? Por que você come uma galinha, um sanduíche de frango no McDonald's e um hambúrguer? E você sente aquele gosto todo. Porque lá tem MSG. Então, mas é gostoso. Você vai comer uma galinha frita no Kentucky Fried Chicken. Você fala, mas que saboroso, que coisa impressionante. Isso vicia. Mas ninguém conta para você que isso vicia. Ninguém conta para você que isso aqui causa câncer. Que isso aqui causa lesão cerebral. Que causa distúrbio de memória. Que causa distúrbio de comportamento. Que causa comportamento suicida. Não, ninguém fala nada. E você pode pegar qualquer molho que tem isso aí. Aí a pessoa, por ignorância, está comendo sabiamente, está comendo salada, só que coloca o molho com isso aí. Então, os prejuízos, o estrago é igualzinho, do mesmo jeito.
Muito bem. Então, e aí a coisa piora. Porque no Japão, então, descobre o High Fructose Corn Syrup. Um japonês, desenvolveu um sistema onde ele liga uma glicose com uma frutose de uma forma diferente daquela que é ligada na sacarose. E a proporcionalidade muda. Passa a ser 45% de glicose e 55% de frutose. Mas aí tudo bem, isso não faria muita diferença. Aumentaria em 5% a concentração do veneno. Mas quando ele faz isso, o preço cai tremendamente. Então, o High Fructose Corn Syrup passa a ter um preço 3 vezes mais barato que o açúcar. No momento que ele passa a ter um preço 3 vezes mais barato que o açúcar, agora é um problema econômico. Ninguém mais quer usar açúcar. Todo mundo quer usar o xarope de milho com alta concentração de frutose. E aí chega ao ponto de você, de 62 pães salgados nos Estados Unidos, examinados, 61 eram doces. Eles põem o High Fructose Corn Syrup no pão para aumentar o volume do pão, põem sal para poder enganar o seu paladar. Você jura que você está comendo um pão salgado e, na realidade, você está comendo um pão doce, que foi adoçado com esse veneno. Olha o problema sério que surge. Todo lugar, tudo, bolacha, qualquer coisa que você comer salgado hoje, por trás tem High Fructose Corn Syrup. Então, praticamente, é quase impossível no mundo que você vive hoje, se você se alimentar de alimentos industrializados, você não está ingerindo High Fructose Corn Syrup, porque ele vem escondido. Ele vem para aumentar o volume, para baratear o alimento, e depois coloca-se um cloreto de sódio lá, o seu paladar não distingue o doce, ele distingue o salgado só, e você acha que está ingerindo algo salgado, que você não está cuidando. Não ingiro carboidrato, e está ingerindo muito mais do que pensa. E isso aqui, quando chega no processo metabólico no fígado, funciona como se fosse gordura. Olha que interessante. Você está comendo um pão salgado, na realidade não é salgado, ele é doce, e na realidade ele é adoçado com frutose. Essa frutose cai no seu fígado, ela aumenta a VLDL, ela aumenta a triglicérides, ela faz esteatose hepática, e você fala assim, não é possível, eu estou comendo um pão salgado. Eu evito carboidrato. Não é verdade. Você está, mais uma vez, sendo enganado pelo processo. Esse xarope de milho com alta frutose dá ganho de peso, faz você engordar, dá perda óssea, dá resistência insulínica, dá intolerância à glicose, dá aumento de colesterol e triglicérides, dá aumento da pressão arterial, dá lesão hepática, dá produtos avançados de glicação, perda mineral, estresse oxidativo e, consequentemente, síndrome metabólica. A principal causa de síndrome metabólica no mundo hoje está aqui, ó. É o xarope de milho com alta frutose, que vem escondido nos alimentos. Como vem o glutamato de monossódico. Então, a minha recomendação para você é muito simples. Não tome nada líquido que tenha gosto de açúcar. Nada. Tudo que você tomar líquido que tenha seja doce, você tem a certeza que você está tomando xarope de milho sem ninguém falar que é. Eles colocam lá que é frutose, que é o açúcar natural, que a natureza faz, e você acredita. Então vem tudo isso aí que você está vendo. Ou você chega a ponto disso aqui, que é o Big Gulp. O Big Gulp tem 800 calorias, 53 colheres de chá de açúcar. Dá para você imaginar? Ó? 53 colheres de chá de açúcar. A Sugar and Disease, se você entrar no Google, dá 18 milhões e 400 mil citações. 1 em cada 3 americanos tem resistência insulínica e o HFCS é 20 vezes mais doce que o açúcar. Hoje, nos Estados Unidos, se ingere, em média, 35 quilos por pessoa, por ano, de xarope de milho com alta concentração de frutose. Sem o pessoal saber que está fazendo isso, está comendo pão salgado. Está comendo a maionese, que tem. Mas a maionese é salgada, né? Mas é porque eles puseram sal. Eles aumentaram o volume dela com isso. E por isso que você pode vender isso extremamente barato. Isso aqui não custa quase nada. Por quê? Isso é barato. Esse é o grande problema. O problema não é, o problema é econômico. É tão barato que agora você pode comer à vontade e ingerir à vontade. Se você escrever aqui, ó, Sugar and Harm, açúcar e danos, você vai ter 20 milhões de citações. Se você for ver, o açúcar causa, entre outras coisas, perda de minerais,
distúrbio hormonal, alergia alimentar, deprime o sistema imune, doenças crônicas todas relacionadas, câncer, que nós já citamos lá atrás. Isso aqui é algumas das coisas só para isso acontecer. A Elizabeth I, todas as fotos, todas as pinturas dela, nunca, porque ela naquela época não tinha foto, ela morreu em 1603, a Elizabeth I nunca foi vista com a boca aberta. Porque ela era viciada em açúcar, ela comia açúcar o dia inteiro e ela tinha os dentes todos estragados. Então ela não podia sorrir. Porque se ela sorrisse, ela mostrava que os dentes estavam estragados. Então você vai ver tudo que você vê da Elizabeth I, ela está com a boca fechada, porque ela era viciada em açúcar. Tá? E açúcar começou na época dela, até então não tinha. Foi por volta de 1500 e pouco que isso foi levado para a Europa, foi levado para a Inglaterra. Bom, já que açúcar faz tão mal, né, vamos arrumar algumas alternativas. Né? A gente não precisa mais comer açúcar. Agora a gente pode usar adoçantes artificiais. Né? Não foi assim que a gente começou a pensar nisso? Não é assim que se acreditou durante muito tempo? A gente arruma produtos químicos que vão dar esse sabor de açúcar, né? E vamos ver o que dá. O melhor livro que tem na literatura, o Dr. Joseph Mercola contratou 11 pesquisadores, que ele não tem tempo para fazer isso, ele é mais ocupado do que isso. Ele pegou 11 pesquisadores, ele me contou isso, ele contratou 11 indivíduos para trabalhar no livro. E entregaram o livro para ele pronto, com toda a pesquisa feita. Ele só deu os toques. E aqui tem 524 referências científicas sobre os adoçantes artificiais que nós vamos começar a conversar a partir de agora. Tá? 524 referências científicas importantes. Então, não fale que está faltando literatura. Não está faltando literatura. Tem até em excesso. Então, quando um endocrinologista brasileiro vai na televisão e fala que não tem problema tomar adoçante artificial, esse indivíduo não está fazendo o dever de casa dele, ele não está lendo, porque qualquer lugar, qualquer indivíduo hoje que entrar na internet e digitar danos de adoçantes artificiais, você não vai conseguir ler o que tem para ler, porque é demais. Dos danos em todos os aspectos, em todos os aspectos. Então, se você quiser aprofundar, esse livro aqui todinho vale a pena ler, entendeu? Ele é muito bem estruturado, muito bem feito, muito bem pesquisado, e você adquire ele pelo Amazon.com ou pelo site do Mercola, que, por sinal, é o maior site médico do mundo, www.mercola.com. Você vai descobrir lá, você pode estudar o que você quiser, do jeito que você quiser, que não esgota. Ele tem 20 anos que ele vem trabalhando só nisso, o Mercola. Eu já tentei trazê-lo ao Brasil, mas não consegui, porque ele é muito ocupado demais. Mesmo com um ano de antecedência convidando, não deu certo. Mas um dia eu ainda trago. Bom, em geral, edulcorantes artificiais, é quase um pleonasmo, são mais perigosos que açúcar. Tudo isso que eu falei de açúcar, você agora vai multiplicar algumas vezes. E nós vamos cair nesse terreno absurdo, onde o indivíduo vai adoçar uma xícara de café, e ao invés dele colocar uma gota, que é o suficiente para adoçar a xícara de café, ele coloca 6 gotas, eu não sei para quê, porque adoça do mesmo jeito. Ele poderia adoçar com uma e ter o mesmo sabor de 6, por falta de instrução, porque o médico nunca orientou para ele isso, já que você se propõe a fazer uso de adoçante artificial, então faz o seguinte, é uma gota por xícara, é mais do que suficiente, porque satura, tem um processo de saturação. Esses adoçantes são 200, 300, 500, 2.000 vezes mais doce que açúcar. Tem adoçante que eu vou lhe mostrar aqui, que é 2.000 vezes mais doce que açúcar. Uma gota é mais que suficiente para a xícara inteira. Mas como nenhum médico orientou, eles colocam 5, 6 gotas, aí aparece Parkinson, aí aparece Alzheimer, aí aparece esclerose múltipla. E o cara fala, pô, de onde é que eu tirei isso, pô? Onde é que você tirou, pô? Você adoça o café 3, 4 vezes por dia, com 5, 6 gotas de adoçante, tem gente que faz assim, ó, espreme assim, ó, aqueles guichos. E não entende porque ficou doente. Você como médico, nós como médico, vai tratar de um paciente, você vai ver a partir de hoje, a primeira coisa que você tem que tirar dele, do mesmo jeito que você tira o cigarro, você tem que tirar o adoçante. Porque você tratar de uma pessoa com doença neurodegenerativa,
ela fazendo uso de adoçante artificial. Vou te dizer, é uma piada, pô. É uma piada, porque as lesões são tão grandes que vocês vão ver que é um absurdo. Geralmente, realmente um absurdo. Nós falamos durante 50 minutos, 52, para ser mais preciso, e vamos ter daqui um pouquinho de café. Eu vou abrir para perguntas. Oi. Derribose. O que tem? Posso usar a quantidade? À vontade. Derribose é outra história. Derribose faz parte do quarteto mágico. Coenzima Q10, derribose, L-carnitina, sulfato de magnésio. Lembra? Quarteto mágico. Você não consegue gerar energia no seu corpo sem derribose. Antifadiga mitocondrial. Isso, etc, etc, etc. Então não tem problema nenhum. Pode adoçar à vontade. Aliás, você pode tomar, eu já mostrei isso para você, 10, 15 gramas por dia de derribose. Sem nenhum problema. Se você quiser tomar a vida inteira, não tem nenhum problema. Zero. Zero. Tem um DVD teu que eu estava assistindo essa semana que fala da estevita, né? Tá, nós vamos chegar lá. Na hora que eu começar o processo, nós vamos chegar lá. É só complementar. Se diabéticos. O quê? Não, por incrível que pareça, o diabético que faz uso dos adoçantes artificiais, você está dizendo derribose? Sim. Pode, não tem nada a ver. Tem nada, pelo contrário, não tem nada a ver. Isso aí não vai mexer com insulina, não vai mexer com sensibilidade à insulina, não vai mexer com glicose, não vai mexer com nada. Agora, é o contrário, o diabético não pode tomar adoçante artificial. Você vai ver o estrago que causa. É exatamente o contrário. O que o cara vai no endocrinologista que ele fala? O senhor não pode comer açúcar, o senhor vai comer adoçante. A partir de hoje tem que ingerir adoçante artificial. Aí o estrago fica maior ainda, muito maior. Tá bom?